Olá, meu nome é Aderson Porto e esse é mais um vídeo da série na qual abordamos o conteúdo de noções de conjuntos. Nessa aula veremos o conteúdo de conjunto das partes. Definição: chama-se conjunto das partes de conjunto A, que se indica por P de A, o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Então, como exemplo, nós determinaremos o conjunto das partes dos seguintes conjuntos: o conjunto vazio, o conjunto A, que tem apenas o elemento 1, um conjunto unitário, o conjunto B, que tem os elementos 1 e 2, e o conjunto C, que tem os elementos 1, 2 e 3. Então, começando pelo conjunto vazio, o único subconjunto do conjunto vazio é o próprio conjunto vazio, né? A gente já viu que o vazio está contido em qualquer conjunto, inclusive vazio está contido no vazio. Então, o conjunto das partes do conjunto vazio tem apenas o conjunto vazio, que é o conjunto com zero elemento. Então, aqui nesse caso, o número de elementos das partes do vazio tem apenas um elemento. Agora vamos determinar todos os subconjuntos do conjunto A. Então, o primeiro passo é determinar o conjunto que tem zero elementos, que é o conjunto vazio. Lembra que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E agora os subconjuntos com elemento. Como A tem apenas um elemento, o subconjunto com elemento é o próprio conjunto A, o conjunto que tem apenas um. Então, o conjunto das partes do conjunto A tem dois elementos, que é o conjunto vazio e o conjunto que tem um elemento. Então, o número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 2. Tem apenas dois subconjuntos. Agora vamos determinar todos os subconjuntos do conjunto B. Começando com o subconjunto que tem zero elementos, que é o próprio conjunto vazio. Em seguida, vamos ver quais subconjuntos de B têm um elemento só. Então, posso formar um subconjunto apenas com o número 1, e apenas com o número 2. Então, o conjunto B tem dois subconjuntos que têm um elemento. E o subconjunto de B, que tem dois elementos, é o próprio conjunto B, né? Que é o subconjunto que tem 1 e 2. Então, qual é o conjunto das partes de B? Então, tem o conjunto vazio. Os subconjuntos têm um elemento, que é o subconjunto tem 1 e o subconjunto tem 2. E o subconjunto tem dois elementos. Então, o número de elementos da parte B é igual a 4. Então, perceba, né, que no conjunto das partes, todos os elementos são subconjuntos do conjunto B aqui no caso. E, por fim, vamos determinar todos os subconjuntos do conjunto C. Então, vamos na ordem. Primeiro, vamos determinar os subconjuntos com nenhum elemento, com 1, com 2 e com 3 elementos. Então, o subconjunto de C, que tem zero elemento, é só conjunto vazio. Subconjunto de C que tem um elemento é o subconjunto com 1, com 2 e com 3. São esses três aqui. O subconjunto de C que tem dois elementos. Então, o subconjunto tem 1 e 2. O subconjunto tem 1 e 3. E o subconjunto que tem 2 e 3. E, por fim, o subconjunto de C que tem três elementos é o próprio conjunto C, né? Que tem subconjunto com 1, 2 e 3. Então, quantos elementos vai ter as partes de conjunto C, né? Então, tem um conjunto vazio, tem três subconjuntos que tem apenas um elemento, tem outros três subconjuntos que tem apenas dois elementos, e tem um próprio conjunto C, que é o que tem três elementos. Então, se a gente contar aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número de elementos do conjunto das partes C são 8. Então, o conjunto C ele tem ao todo 8 subconjuntos possíveis. Então, agora aqui eu reuni na tabela tudo que a gente fez anteriormente. E agora aqui eu quero que a gente tente encontrar um padrão que vai relacionar o número de elementos do conjunto com a quantidade de subconjuntos desse conjunto. Então, quantos elementos vai ter o conjunto das partes? Para o conjunto A, esse conjunto A ele tem apenas um elemento, um conjunto unitário, e nós vimos que o conjunto das partes tem dois elementos. Então, o número de elementos das partes de A é igual a 2. Observe que isso aqui, né, 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 1. E esse 1 aqui, ó, é justamente o número de elementos do conjunto A. No caso anterior do vazio, esse 0 é justamente o número de elementos do conjunto vazio, que é 0. No conjunto B tem dois elementos. Então, o número de elementos do conjunto B é 2.
As partes de B, nós vimos que tem 4 subconjuntos possíveis. Então, o número de elementos da parte B são 4. E 4 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 2. Aí perceba que esse 2 aqui é justamente a quantidade de elementos do conjunto B. E por fim, aqui o conjunto C tem 3 elementos. Então, o número de elementos do conjunto C é 3. As partes de C, nós vimos que tem 8 elementos. Então, o número de elementos do conjunto das partes de C é 8. E 8 eu posso escrever como sendo a potência de 2, né? Como sendo 2 elevado ao cubo. E esse 3 aqui é justamente o número de elementos do conjunto C. Então, perceba, né, que o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto vai ser igual a 2 elevado ao tamanho desse conjunto. Então, aqui temos a propriedade, que veio da verificação daquele padrão lá. Né? Então, se o conjunto A possui n elementos, então P de A possui 2 elevado a n elementos. Ou seja, para qualquer conjunto A, temos que o número de elementos do conjunto das partes de A, ou seja, a quantidade de subconjuntos possíveis que tem um conjunto, é igual a 2 elevado a n de A, ou seja, é 2 elevado ao número de elementos do próprio conjunto A. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto C que tem 5 elementos, quantos elementos vai ter o conjunto das partes de C? Vai ser 2 elevado ao tamanho de C. Quantos elementos tem o conjunto C? O C tem 5 elementos, então aqui vai ficar 2 à quinta. E 2 à quinta é igual a 32. Então, qualquer conjunto que tem 5 elementos vai ter ao todo 32 subconjuntos possíveis. Então, eu vou resolver aqui agora alguns exercícios. E vocês vão ver que essa equaçãozinha aqui é bem importante. Tá? A gente vai usar muito ela nesses exercícios que nós vamos resolver a seguir. Então, aqui o primeiro exercício. Dado o conjunto A, que tem os elementos K, X, Y, Z, W, determine os subconjuntos de A que possuem 4 elementos. Então, vamos aqui resolver o item A. Então, vamos ver aqui todos os subconjuntos de A que tem 4 elementos. Então, eu tenho o K, o X, o Y e o Z. Escolhi aqui K, X, Y, Z. É um subconjunto com 4 elementos. Outro subconjunto possível é o K, X, Y, W. Outro subconjunto, KX, Z, W, K, Y, ZW e o último, o X, Y, Z, W. Então, esse conjunto A ele tem ao todo 5 subconjuntos que possuem 4 elementos. E o B, ele quer saber quantos elementos tem um conjunto das partes de A. Ou seja, né, isso aqui é a mesma coisa, saber quantos subconjuntos possíveis no total tem o conjunto A. Mas pela formulazinha que a gente viu anteriormente, né, isso aqui é 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto A. Isso aqui vai ser 2, aqui tem 5 elementos. 2 à quinta, né, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 vai dar 32. Então, esse conjunto A tem ao todo 32 subconjuntos possíveis. Esse próximo exercício, sabendo que o número de elementos das partes de B é 128, quantos elementos possui o conjunto B? A gente sabe, pela formulazinha lá que a gente viu, que o número de elementos das partes B é igual a 2 elevado ao número de elementos de B.
Só que o número de elementos da parte B é 128. Então aqui o que a gente tem que fazer é escrever 128 como uma potência de 2. Então vamos fatorar 128. 128 por 2 dá 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Então 128 ele se escreve como sendo 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 128 é a mesma coisa que 2 a sétima. Então agora a gente vai comparar 2 a sétima com a fórmula, né? Então 2 elevado a NB, que é o número de elementos do conjunto B, tem que ser igual a 2 elevado a sétima. Aí comparando a gente vai ter que isso aqui tem que ser igual a isso. Então o número de elementos do conjunto B é igual a 7. Então B possui 7 elementos. Próximo exercício. Se C e D são conjuntos tais que C é formado por 4 nomes, né? Rui, Ana, Ivo e Bia. E o número de elementos das partes D menos o número de elementos das partes C é igual a 48. Então D possui quantos elementos? Próximo exercício. Se C e D são conjuntos tais que C é formado pelos elementos Rui, Ana, Ivo e Bia, são 4 nomes. E o número de elementos das partes de D menos o número de elementos das partes C é igual a 48. Então D possui quantos elementos? Então aqui primeiro tem que observar, né, que o número de elementos do conjunto C é 4. E pela formulazinha que relaciona o número de elementos das partes com o conjunto, o número de elementos da parte C vai ser 2 elevado a quantos elementos tem o conjunto C? O conjunto C ele tem 4 elementos. Então vai dar 2 a quarta, 2 a quarta é igual a 16. Voltando aqui para essa fórmula, né, para essa expressão aqui que ele deu, eu vou substituir esse NPC aqui por 16, né, que o número de elementos das partes C é igual a 16. Então, NPD, o número de elementos das partes de D, menos o número de elementos das partes de C, tem que dar igual a 48. Então aqui tem o número de elementos das partes de D. Vou substituir o número de elementos das partes de C por 16. Então menos 16 é igual a 48. Então o número de elementos das partes de D é igual a 48 mais 16. 48 mais 16 vai dar igual a 64. Eu vou fatorar o 64. Se você fatorar o 64, vai dar 2 elevado a sexta, né? Aqui 64 dividido por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, e por 2 dá 1. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta. E a gente sabe que o número de elementos das partes de D é 2 elevado a quantos elementos tem o conjunto D. Aí comparando novamente, né? 2 elevado ao número de elementos da parte de D tem que ser igual a 2 elevado a sexta. Então isso tem que ser igual a isso. Então o número de elementos do conjunto D vai ser igual a 6. Então o conjunto D possui 6 elementos. Então o último exercício, considerando os conjuntos E e F, em que o número de elementos do conjunto E é 1 mais x e o número de elementos do conjunto F é igual a x. Mostra que o número de elementos das partes de E é igual a 2 vezes o número de elementos das partes de F. A gente sabe que
o número de elementos do conjunto das partes do conjunto F é igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto F. Só que o conjunto F ele tem x elementos. Então aqui vai ficar 2 elevado a x. Por sua vez, o número de elementos do conjunto das partes do conjunto E é igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto E. O conjunto E ele tem 1 mais x elementos. Vai ficar 2 elevado a 1 mais x. Usando a propriedade de potenciação, eu posso escrever isso aqui como sendo produto. Né? Posso escrever assim, como sendo 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a x. Só que 2 elevado a x é justamente quantos elementos tem o conjunto das partes de F. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 1, que é 2, vezes 2 elevado a x, que é justamente o número de elementos do conjunto das partes do conjunto F. Então, a gente provou, né, que o número de elementos do conjunto das partes de E é igual a 2 vezes o número de elementos do conjunto das partes do conjunto F. Ou seja, o que é que esse exercício quer dizer para a gente? Que se eu tiver um conjunto e eu acrescentar um elemento a esse conjunto, o número de subconjuntos dele vai dobrar. Então, o conjunto E tem x mais 1 elementos e o F tem x elementos. Então, o número de subconjuntos distintos do conjunto E é o dobro do número de subconjuntos distintos do conjunto F. Então, se você acrescentar um elemento a um conjunto, a quantidade de subconjuntos vai dobrar. Então, ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula, veremos operações com conjuntos.